Se você estiver numa rodovia e houver uma placa de sinalização preta e amarela dizendo que há uma curva acentuada, o que que você faz? Você diminui, aumenta a velocidade? Vamos ver. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Hoje nós vamos falar a respeito da finalidade que as placas de sinalização têm no trânsito. Por qual motivo? Elas têm finalidade diferente. Algumas delas são obrigatórias, outras são um alerta e outras são meras indicações de alguma coisa. Vamos entender. Existem as placas chamadas placas de regulamentação. Elas são na cor vermelha, o fundo branco e os caracteres dela na cor preta. Placas circulares. Então, quando você vê uma placa circular, com a borda dela na cor vermelha, o fundo branco e o logotipo da placa na cor preta, você já sabe que ela está dando uma ordem, cuja desobediência a ela se constitui numa infração. Então, quando você tem uma placa de regulamentação, significa que ela é imperativa, ela determina, ela manda que você se comporte daquela maneira, salvo, se você não fizer isso, você estará cometendo uma infração de trânsito. Nós temos um detalhe, apenas a placa de dê a preferência, que é triangular, e a placa de pare, que é em forma octogonal, elas não podem estar incorporadas numa outra placa retangular, por exemplo. Ela tem que ficar com esse formato, aparecendo inclusive para aqueles que não estão na preferência, veem que não estão na preferência, aliás, que estão na preferência pelo fundo da placa. As demais placas circulares, elas podem ser incorporadas, por exemplo, numa placa retangular, mas elas dão uma ordem. Aí nós temos as placas de advertência. Essas são nas cores amarelo e preto, e elas alertam você de algo que você tem que se preparar. Então, por exemplo, ondulação transversal, popularmente conhecido por lombada, né? Curva acentuada, à direita ou à esquerda. Se, por exemplo, você vê uma placa de advertência de lombada ou de curva acentuada, o que que você tem que fazer? Eu tenho que diminuir a velocidade. Não, você não precisa fazer absolutamente nada que não esteja dentro da tua previsibilidade. Então, por exemplo, você acabou de comprar um Jeep e você vê uma placa de lombada, o que que você vai fazer? Eu quero pular, eu estou com uma moto de trilha, eu quero pular a lombada, desde que isso não se constitua numa manobra perigosa, obviamente. A curva, não, mas eu estou com um carro que tem uma estabilidade, controle de tração, etc., eu vou manter na velocidade. O que faz você diminuir, determina que você diminua a velocidade numa advertência, como curva acentuada que eu exemplifiquei, ou como lombada, é a placa de regulamentação de velocidade. Então, geralmente, quando a recomendação é que você diminua, junto com a placa de advertência, provavelmente estará uma placa de regulamentação, geralmente de velocidade, para que você reduza. Mas a redução é pela placa de regulamentação e não pela placa de advertência. E outras são as placas indicativas, geralmente através de setas que fazem indicação de distância, de locais, etc. Então, elas têm, como o próprio nome diz, o mero caráter informativo, indicativo, ou seja, não há uma desobediência a ela não tem ela tem uma sugestão muitas vezes, mas ela não tem uma obrigatoriedade, ou seja, você descumprir alguma informação que esteja numa placa, geralmente elas podem ser azuis e brancas, verde e brancas, as setas inclusive na cor branca, né? Mas ela não está determinando que você se comporte daquela maneira, sob pena de estar cometendo uma infração. Então é muito importante que a gente tenha o conhecimento da finalidade da placa, porque ela tem que causar o mais rápido possível uma impressão visual para você olhar e já saber como se comportar. Eu dou um outro exemplo muito interessante que não é de placa de sinalização vertical, que são placas, sinalização horizontal. Você imagine que entra numa rodovia e você não tem certeza se você está na mão ou na contramão, ou se ela é sentido duplo, direção. O que que você precisa fazer? Você precisa olhar para o chão. Se você olhar para o chão e tiver uma faixa amarela divisória de pistas, é porque é de mão dupla, ou seja, você eventualmente pode estar na contramão, vá para a direita. Mas se você vê uma faixa branca divisória, significa que é o único sentido. Agora resta você saber se está para o sentido correto, obviamente. Isso acontecia muito, inclusive na BR
BR-101, quando ela estava sofrendo algumas intervenções e trechos eram antigamente de sentido duplo, ou pista simples no caso, e depois passaram a ser duas pistas separadas, em que a cor amarela permaneceu numa faixa, ou numa pista que já era de sentido único. E isso muitas vezes causava confusão de você olhar para o chão e não corresponder àquele comportamento que você deveria ter pela diferença de ser mão dupla ou não. Então fica aí, importante você saber a diferença, né, da finalidade das placas, para que você saiba aquilo que pode gerar uma infração de trânsito, daquilo que é um alerta apenas e daquilo que é uma mera indicação. Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.